Bem-vindos de volta ao nosso canal. No episódio anterior, viajamos juntos por toda a Europa, desde a Península Ibérica até as florestas geladas do norte, conhecendo cada cultura que habitava o continente no período de 1000 a.C. Se você ainda não viu esse episódio incrível, vai lá na nossa playlist para dar uma olhada no que você perdeu e depois volta aqui. Algumas das culturas que vimos no último episódio continuam vivendo da mesma forma, como vocês podem observar no nosso mapa de hoje. Os povos proto-germânicos continuam mantendo suas tradições, desenvolvendo armas com ferro e dando ênfase a valores como a fidelidade, muito presente entre matrimônios e guerreiros com seus chefes poderosos. Povos como celto-lígures e a cultura de Lausitz passaram por pequenas transformações, principalmente devidas a migrações, fusão de alguns povos e perdas territoriais. Já os celtas dos campos de Urnas, por exemplo, se expandem para territórios cada vez mais distantes, chegando até a costa do mar Mediterrâneo. Ainda assim, há grandes mudanças acontecendo no continente, principalmente no Mediterrâneo. Por volta do ano 1000 a.C., a região que mais tarde seria conhecida como Macedônia ainda era habitada por tribos proto-gregas e grupos indo-europeus que viviam nas terras montanhosas e férteis ao norte da Grécia clássica, próximas ao Monte Olimpo e ao rio Aliacmon. Esses povos ancestrais dos macedônios levavam uma vida simples baseada na agricultura, no pastoreio e em pequenas comunidades seminômades. Foi somente a partir de aproximadamente 700 a.C. que o povo que se autodenominava macedônio iniciou um movimento migratório importante para o leste, saindo de sua terra natal às margens do rio Aliacmon e começando a se estabelecer na região que daria origem ao futuro reino. Nessa época, ainda não existia um reino unificado como veremos séculos depois, mas já surgiam as bases das dinastias que bem mais tarde levariam à ascensão de figuras como Felipe II e Alexandre o Grande. Agora chegamos no período das polis gregas, que floresceu entre os séculos 8 e 4 a.C., marcou uma era de inovação e autonomia na Grécia Antiga, onde cidades-estado independentes conhecidas como polis, se tornaram o coração da civilização helênica. Cada polis funcionava como uma unidade política soberana, com sua própria constituição, exército e deuses protetores, frequentemente centradas em uma acrópole fortificada que servia tanto de refúgio quanto de centro religioso. Essa estrutura fomentou um espírito de competição e experimentação, levando a avanços notáveis em filosofia, arte e ciência. Pensadores como Sócrates e Platão debatiam ideias em ágoras movimentadas, enquanto escultores criavam obras-primas como as estátuas do Partênon. No entanto, as polis também eram marcadas por rivalidades intensas, culminando em guerras como a do Peloponeso, que expunham as fragilidades dessa fragmentação política, mas ao mesmo tempo impulsionavam o legado cultural que influenciaria o mundo ocidental por milênios. Atenas emergiu como o epítome da polis inovadora, conhecida por inventar a democracia direta no século 5 a.C., sob líderes como Péricles, onde cidadãos livres, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros, podiam votar em assembleias populares na Ágora, decidindo desde leis até guerras. Essa cidade vibrante, protegida pela deusa Atena, cujo templo magnífico no Partênon simbolizava sua glória, prosperou graças ao comércio marítimo e à prata das minas de Laurion, financiando uma frota naval poderosa que dominou o mar Egeu durante a Liga de Delos. Culturalmente, Atenas era um farol de intelectualismo, abrigava o teatro de Ésquilo e Sófocles, onde tragédias exploravam dilemas humanos, e academias que questionavam a realidade como a de Aristóteles. Apesar de sua ênfase na liberdade e na retórica, Atenas enfrentava contradições internas, como a dependência de escravos, que eventualmente contribuiu para seu declínio após derrotas militares. Em muitos casos, homens com dívidas se tornavam escravos para pagar pelo que deviam. Esparta, em contraste, era uma polis militarista, moldada por um sistema rigoroso de educação e disciplina conhecido como agogê, onde meninos eram treinados desde os 7 anos para se tornarem hoplitas invencíveis, priorizando a obediência coletiva sobre o individualismo.
Governada por 2 reis e um conselho de anciãos, a sociedade espartana era estratificada. Os cidadãos plenos chamados de espartanos, dedicavam-se exclusivamente à guerra, sustentados por ilotas escravizados que cultivavam a terra, criando uma tensão constante de rebeliões. Sua falange de guerreiros armados com lanças longas e escudos redondos, provou sua eficácia em batalhas como as Termópilas, onde 300 espartanos liderados por Leônidas resistiram heroicamente aos persas. Sua cultura era menos voltada para as artes, focando na sobrevivência e na expansão no Peloponeso, o que a tornava uma potência temida, mas isolada, em um mundo grego cada vez mais diversificado. A partir do século 8 a.C., os gregos iniciaram um intenso processo de colonização no sul da Itália, região que os romanos mais tarde chamariam de Magna Grécia, ou seja, Grande Grécia, devido à sua prosperidade e ao forte caráter helênico. Motivados pela escassez de terras aráveis na Grécia continental, por tensões sociais e pela busca de novas rotas comerciais, povos de várias polis como eubeus, aqueus, espartanos, coríntios e calcídicos, fundaram cidades independentes ao longo das costas da Campânia, Lucânia, Brúcio, Apulia e Sicília. As primeiras colônias como Cumas em cerca de 750 a.C. e Pitecusai na ilha de Isquia, abriram caminho para uma rede impressionante de polis prósperas, incluindo Neápolis, que é a atual Nápoles, Tarento, que foi fundada por espartanos, Crotona, Síbaris, famosa por sua luxúria e riqueza, Metaponto e Régio. Essas colônias não eram meras extensões da Grécia, mas centros vibrantes que misturavam a cultura helênica com influências locais, adotando a arquitetura de templos dóricos, o sistema de polis autônomas e o comércio marítimo intenso. Essas cidades floresceram graças às terras férteis, à produção de cereais, azeite, vinho e lã, e à posição estratégica no cruzamento de rotas entre gregos, etruscos e fenícios. Muitas superaram em riqueza e sofisticação algumas polis da Grécia continental, abrigando filósofos como Pitágoras em Crotona, escultores e atletas olímpicos vitoriosos. Ruínas magníficas ainda testemunham essa grandeza, como os templos de Poseidonia, mais conhecido como Paestum, preservados em excelente estado. A influência grega na Itália foi tão profunda que moldou a cultura local, helenizando povos indígenas e deixando um legado que Roma mais tarde absorveria e espalharia pelo mundo. Partindo ao oeste, entre os séculos 9 e 6 a.C., o sul da Península Ibérica foi o palco de uma das civilizações mais enigmáticas e prósperas da Idade do Ferro, o reino de Tartessos, centrado no vale do rio Guadalquivir, antigamente chamado Tartessos, e estendendo-se pela atual Andaluzia. Descrito pelos gregos antigos como uma terra lendária de imensa riqueza, Tartessos prosperou graças à abundância de metais preciosos como ouro, prata, cobre e especialmente estanho, essencial para a produção de bronze, extraídos de suas minas e transportados por rios até o mar. Essa riqueza atraiu intensos contatos comerciais com os fenícios que estabeleceram colônias próximas, como Gadira a partir do século 8 a.C., e com mercadores gregos introduzindo influências orientais na arte, na metalurgia e possivelmente na escrita, com o alfabeto tartéssico ainda pouco decifrado. O único rei conhecido pelas fontes antigas é Argantônios, considerado o Homem de Prata que teria reinado por décadas. Heródoto menciona até 80 anos. Tesouros impressionantes como o famoso Tesouro del Carambolo, descoberto em 1958 perto de Sevilha, revelam joias sofisticadas, como colares de ouro com selos de escaravelhos egípcios e figuras de animais mitológicos. Agora vamos explorar os mistérios em torno da criação de Roma. Por volta do ano 1000 a.C., não existia ainda uma cidade unificada chamada Roma. O que havia eram comunidades rurais semi-independentes que aos poucos começaram a se unir em torno de posições estratégicas defensivas e do rio Tibre, facilitando o comércio. A tradição romana, registrada séculos depois, atribui a fundação oficial da cidade aos gêmeos Rômulo e Remo em 753 a.C., com Rômulo matando o irmão e se tornando o primeiro rei após ser criado por uma loba, a famosa Lupa Capitolina. Essa lenda, cheia de elementos mitológicos como descendência do deus Marte e ligação com a queda de Troia via Enéas,
reflete o desejo posterior dos romanos de dar uma origem heroica e divina à sua cidade. A arqueologia confirma que por volta de 800 e 750 a.C., houve um processo de unificação e crescimento acelerado nessas aldeias, com as primeiras muralhas no Palatino e cerâmica importada, marcando o nascimento gradual do que viria a ser Roma, mas tudo isso ainda era uma proto-cidade modesta, longe da grandeza imperial que surgiria depois. Assim, até cerca de 700 a.C., Roma era apenas o resultado promissor da fusão de vilarejos latinos, influenciados por etruscos e gregos, preparando o terreno para o período dos reis que viria em seguida. Com isso chegamos ao fim da nossa viagem pela Europa do período de 700 a.C., um continente em constante crescimento com o surgimento de novas formas de pensar, rivalidades entre cidades e povos em constantes migrações internas. Nos dê credibilidade, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo capítulo da história da Europa. Nos vemos no próximo episódio.